E aí, pessoal, beleza? Ó, a gente já viu a parte teórica, tá bom? Agora a gente vai ver a parte agora de exercícios. A gente vai ver só questões que não precisa de cálculo e umas questõezinhas que precisa de cálculo. É importante a gente tá balançando isso aí, tá bom? Então se liga agora, vamos para a questão. A questão que a gente vai ter, mas antes da gente passar para a questão, olha só o que aconteceu com essa rua. Placas de concreto, se vocês observarem aqui, e devido ao aquecimento, à dilatação linear, o que aconteceu com ela? Por isso que é importante que a gente coloque aquelas juntas de dilatação que existe nas calçadas, nas quadras, tá bom? Só olhar aqui se tá tudo ok, tá? Deixa eu só colocar aqui um negócio aqui, peraí, rapidinho. Opa, me perdi. Pronto, vamos lá então. O que diz aqui? Primeira questão diz o seguinte, ó. A questão diz assim: o FRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pessoal, questão parecidíssima com as questões do Enem, a questão do FRN. Hoje a gente não tem mais questões da UFRN, porque a UFRN não tem mais o vestíbulo normal, mas é muito parecida a questão da parte teórica. Então, assim, a gente está colocando questões super parecidas, mas lá no finalzinho depois a gente vai só trabalhar a questão Enem, questão Enem, tá bom? Simulados, só questão parecida com Enem. Então, vamos lá então. Diz o seguinte: João precisa abrir um recipiente de conserva cuja tampa é emperrada. Acontece isso muito com aqueles vidros de azeitona, né? Eu falo isso porque eu gosto muito de azeitona. O recipiente é de vidro. Opa! Recipiente de vidro. Note que eu vou ler e destacando. E a tampa é de alumínio. Para facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da chama do fogão por alguns segundos e, imediatamente após, afastar o recipiente da chama, tentasse abri-lo com um pano, viu? O procedimento sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de destampá-lo. Então ele já afirma que esse procedimento vai sim, tá certo? Aí ele diz assim: por que vai ajudar? Porque o coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior que o do alumínio. Vamos de novo. O coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior. Galera, observe o seguinte. Imagine aqui. Opa, cadê o cara? O cara tá lá não sei aonde. Pronto, chegou aqui. Imagine que aqui eu tenho o vidro. Beleza? E aqui a tampa. Então, recipiente feito de vidro. Se o coeficiente de vidro for maior que o da tampa, quando eu aquecer, o vidro vai o quê? Aumentar mais do que o alumínio, que é a da tampa. Vai arrochar. Beleza? Então, não é a A. B. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior que o do vidro. Correta, tem nem o que pensar. Eu vou aquecer a tampa de alumínio por quê? Porque ela vai aumentar mais a sua dimensão do que o do vidro, consequentemente eu facilito a abertura. A própria questão já está dizendo, eu vou aquecer a tampa e consequentemente eu vou abrir facilmente. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação da tampa é maior do que o do vidro. Então a afirmativa correta é a letra B de bandeirinha. Beleza? Vamos para a próxima. PUC São Paulo diz o seguinte: um mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Beleza? Que o eixo, tranquilo. E está aqui o anel fortemente preso. Está emperrado lá. Aí ele diz: sabe-se que o anel é feito de aço. Beleza.
Anel, aço. E o eixo feito de quê? De alumínio. Aí tá aqui, dilatação, o coeficiente de dilatação linear, né, o anel é feito de aço, de coeficiente de dilatação linear 1,1, e o eixo de alumínio, coeficiente 2,3 vezes 10 a menos 5. Então, 10 a menos 5, 10 a menos 5, 1,1, 2,3. Quem é maior é o 2,3, no caso do alumínio. Lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores térmicos, ou seja, o fluxo de calor é muito bom. E sabemos que o anel não pode ser o quê? Danificado. E que não está soldado ao eixo. Ou seja, não está soldado, eu não posso bater no anel, então vou ter que tirar esse danado aí. O que ele diz aqui? Letra A. Aquecer somente o eixo. Se a gente aquecer somente o eixo vai aumentar de dimensão e vai arrochar mais ainda o anel. A letra A está tostada. Beleza? B. Aquecer o conjunto anel. Se a gente aquecer o conjunto e o anel, quem vai se dilatar mais? É o alumínio. Então, o alumínio vai aumentar mais do que o anel. Não consigo soltar. A B, tostada. C. Resfriar o conjunto anel e alumínio. Resfriar o conjunto anel e alumínio. Beleza, vamos colocar aqui uma interrogação. Resfriar somente o anel. Se eu resfrio o anel, somente o anel, ele vai diminuir suas dimensões. Ele diminui sua temperatura, vai diminuir sua dimensão e vai arrochar. Tostado. Aí ele diz: aquecer o eixo e logo depois resfriar o anel. Se eu aquecer o eixo vai aumentar de dimensão. Se eu resfriar o anel vai diminuir de dimensão. Então, correta, resfriar o conjunto anel. Mas por que essa é correta? Quando eu vou resfriar, quem é que vai diminuir mais suas dimensões? É quem tem maior coeficiente de dilatação. No caso é o alumínio. Então o alumínio vai contrair mais do que o anel. Então eu consigo folgar. Beleza? Super fácil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: um quadrado foi montado com 3 hastes de alumínio. Vai ter aqui os coeficientes de dilatação do alumínio e uma haste de aço. Todas inicialmente a mesma temperatura. Então, como é um quadrado, lembre-se que a variação de comprimento depende do comprimento inicial de alfa e da variação de temperatura. Então, esse cara aqui não é parâmetro para análise porque todo mundo é igual. Beleza? Os sistemas estão submetidos a um processo de aquecimento de forma que a variação de temperatura é a mesma em todas as hastes. Esse cara aqui, ΔT, não é parâmetro de análise. Então, eu já posso afirmar, quem tiver maior coeficiente de dilatação vai ter maior variação de comprimento. Quem tem menor... A variação de temperatura, galera, desculpa, pessoal, só um detalhe. A variação de temperatura, ela tanto pode ser positiva como negativa. Se eu aumento a temperatura, variação de temperatura positiva. Se diminui a temperatura, variação de temperatura negativa. Tá bom? Então, vamos lá. Podemos afirmar que ao final do processo de aquecimento, a figura formada pelas hastes estará mais próxima de um quadrado. Vamos lá, o quadrado. Esse cara vai dilatar, dilatar, dilatar. Esse cara é aço. O alumínio dilata mais que o aço. Então, só seria um quadrado se todo mundo fosse do mesmo material. Letra A, tostado. B, retângulo. Para que ela ficasse retangular, esse cara daqui e esse cara daqui tinha que dilatar na mesma proporção. Ora, alumínio, aço, mesmo comprimento, vão sofrer a mesma variação de temperatura, só que o alumínio dilata mais. Então, o alumínio vai dilatar mais do que o aço. A letra B, tostada. Losango, para quem não lembra do losango, balãozinho de São João. O balão feio, esse ficou pior. O losango, ele tem 4 lados iguais. Não tem como esse aqui ficar igual, porque o aço tem coeficiente de dilatação diferente do alumínio. Aí um trapézio retângulo e um trapézio isósceles. Trapézio retângulo, para quem lembra,
Beleza? Deixa eu até melhorar, que o desenho ficou ridículo. Pronto. Tinha que ficar desse jeito aqui. Ou seja, esse cara aqui dilatou menos do que esse. Mas como é que ele pode dilatar menos se esse cara aqui é o mesmo material, vão sofrer a mesma variação de temperatura? Está testado, está tostado o trapézio retângulo. Sobrou o trapézio o quê? Isósceles. Como seria, bandeira, esse trapézio isósceles? O trapézio isósceles seria assim, galerinha, ó, bem bonitinho. Eu já vou aprender a fazer reta, viu? Seria mais ou menos isso, tá bom? Esse cara com as mesmas dimensões, lógico que aí não tá, porque o desenho tá mal feito. E esse cara com a dimensão diferente, beleza? Que é o aço. Então, qual é a correta? Letra E. Tranquilo? Vamos mais outra.